Hoje você vai aprender a dimensionar um condutor de aterramento para um projeto elétrico. Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu formo especialista em projetos elétricos que ganham no mínimo R$ 5.000 por mês. Mas aí vamos lá, o que é condutor de aterramento? O que é, para que serve um condutor de aterramento? Vamos para a tela. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa aprender aqui é a diferença entre condutor de aterramento, condutor de proteção e condutor de equipotensilização. Existe uma diferença desses condutores e de aplicação desses condutores no projeto elétrico. Quando eu falo condutor de aterramento, eu não estou falando deste cara aqui que sai do quadro de distribuição através de um barramento de proteção e que alimenta um micro-ondas aqui, né, e que vai até uma tomada, certo? Eu não estou falando deste cara. Este cara que faz essa interligação aqui que você está vendo, sai do barramento de proteção e vai até o micro-ondas, sai do barramento de proteção, vai até um motor. Este cara, ele chama condutor de proteção. E aqui você vai ver essa abreviação aqui, PE, que vem de Protection Earth, é um termo em inglês. Tá? Então, esse é um condutor de proteção. Condutor de proteção é aquele condutor que sai do barramento de proteção e vai até uma tomada, vai até um motor. Este é o condutor de proteção. Não confunda o condutor de proteção com o condutor de aterramento. Embora o ato de dimensionar um outro parece bastante, mas não é a mesma coisa, tá? A gente tem também o condutor de equipotencialização, que ele pode ser suplementar ou principal, né? Suplementar é aquele condutor que ele vem de um barramento de equipotencialização local. O condutor de equipotencialização principal é aquele condutor que vem do BEP, do barramento de equipotencialização principal. Este condutor de equipotencialização, ele principalmente vai equipotencializar massas, né, por exemplo, a eletrocalha, e também vai equipotencializar elementos condutores estranhos na instalação, como, por exemplo, uma tubulação de esgoto, por exemplo, algo do tipo, que entra e sai dessa edificação. Então, este é o condutor de equipotencialização. Ele vai equipotencializar, deixar todos os sistemas e elementos condutores no mesmo potencial. Então, a gente tem até agora o condutor de proteção, que sai lá do barramento e alimenta uma tomada, alimenta um motor, alimenta um circuito em si. A gente tem o condutor de equipotencialização suplementar ou principal, né? Aquele condutor que vai equipotencializar a sua instalação elétrica para não haver diferença de potencial, né? Proteção contra choques elétricos, basicamente. E aí a gente tem agora o condutor de aterramento, esse cara aqui. Que cara, Moacir? Tá vendo? Vamos supor que seja este condutor aqui de maior seção transversal, tá? Aqui você pode ver que são condutores de cobre nu, aqui provavelmente é um BEP, né? Eu estou aqui potencializando a própria caixa, estou levando alguns elementos aqui, ou aqui potencializando alguns elementos metálicos aqui, diretamente nesse barramento. Mas esse aqui não é o intuito. O intuito é te mostrar o seguinte: imagina um condutor que saia de um barramento de equipotencialização principal, o barramento principal, que está ou no quadro de distribuição principal da instalação, ou no ponto de entrada, onde a linha entra, e ele sai e vai interligar ao aterramento da edificação. Eu não estou falando de aterramento de concessionária, eu estou falando de aterramento da edificação. Então imagina esse cara que vai fazer essa interligação. Esse cara que sai de um barramento principal e vai fazer interligação até o eletrodo de aterramento, a gente chama de condutor de aterramento. Então, olha só, a gente tem o condutor de proteção, o condutor de equipotencialização principal e suplementar, e a gente tem o condutor de aterramento. Tá vendo que são diferentes os termos? Né? Não é a mesma coisa. Então, esse cara aqui é um dos condutores principais da instalação. Quem quer ser um especialista em projetos elétricos, se especializar em projetos elétricos, não pode deixar de saber dimensionar esse cara aqui que você está vendo. Porque ele é o condutor principal, ele é aquele condutor que vai fazer a interligação de toda a sua instalação elétrica com um eletrodo de aterramento, com um aterramento da sua edificação, tá? Então é este cara aqui. Moacir, eu posso ter vários condutores de aterramento? Você pode sim ter um condutor de aterramento que interliga o eletrodo e depois em outro ponto interligar em outro ponto. Só que existem algumas coisas que você precisa fazer, principalmente se essa edificação tiver SPDA. Se essa edificação tiver SPDA, você tem que ter um sistema de proteção em todos os sistemas, o mesmo sistema de proteção. Então, assim, para evitar isso, a norma pede que tenha que ter, no mínimo, pelo menos,
um condutor de aterramento interligando aí a edificação. Então aqui a gente tem um condutor de aterramento, é esse condutor que vai interligar até o eletrodo de aterramento, tá? O termo correto da NBR 5410 é eletrodo de aterramento, não é malha de aterramento. Então, quando a norma fala eletrodo de aterramento, a gente está falando do aterramento da edificação, tá bom? Que pode ser fundações, um anel em volta na edificação, um anel em volta lá na fundação, tá? Então, é este eletrodo de aterramento. Não confunda eletrodo com haste. Tem gente que fala que eletrodo é haste. Não. Eletrodo é o conjunto, eletrodo de aterramento, é o sistema de aterramento dessa edificação. Hoje a gente está falando desse cara, condutor de aterramento, ele que faz essa interligação aqui. E existe um dimensionamento a ser considerado para este condutor de aterramento. Tá? Então, aqui no 6412, você vai ver no 64121 a seção dos condutores de aterramento, né? Estou falando agora de condutor de aterramento. Deve ser dimensionada conforme o 6431. Para condutores enterrados no solo, que é um caso muito comum, um condutor enterrado no solo, por exemplo, um anel em volta da edificação, esse condutor, ele vai descer, ele vai passar pelo solo até chegar na malha de aterramento. Então, para condutores enterrados no solo, a seção não deve ser inferior às indicadas na tabela 52. E vamos lá, então. Qual que é a determinação do 6431? 6431 é da fórmula da seção transversal, que é a raiz da corrente de curto-circuito multiplicada pelo tempo, dividido por uma constante. E aí é o seguinte, essa fórmula aqui, se você quer uma aula somente dessa fórmula, como é que dimensiona um condutor por essa fórmula? Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer para você. E aqui a gente tem outra fórmula de dimensionar o condutor de aterramento, que é a mesma do condutor de proteção. Então, quando ele vem aqui, ó, são condutores diferentes, condutor de aterramento e condutor de proteção. Mas quando ele vem aqui e fala que deve ser dimensionado conforme 6431, é a mesma forma de dimensionar um condutor de proteção, um condutor de aterramento. Então, a gente tem aqui, pela fórmula, inicialmente, e a gente que envolve alguns dados que você precisa ter do condutor, que se vai ser utilizado e tudo mais, do nível de curto-circuito também. E aqui a gente tem a seção mínima do condutor, que é aquela seção que todo mundo já conhece, né? Então, Márcio, quero dimensionar um condutor de aterramento. Tudo bem. Primeira coisa a se considerar, ou fórmula ou tabela 58. E lá na tabela 58, vamos supor que você tem um condutor de 10, você dimensiona esse condutor de aterramento, um condutor de fase de 10, você dimensiona esse condutor de aterramento também como de 10, na mesma seção. Né? Essa é a primeira forma de dimensionar um condutor de aterramento. É simplesmente saber qual é o condutor de proteção a ser utilizado. Então, a gente tem essas duas formas. A primeira forma é dimensionar a seção do condutor de aterramento diretamente, da mesma forma que dimensiona um condutor de proteção. E aqui também dessa forma, como que eu dimensiono um condutor de proteção? Por essa tabela. Da mesma forma, você dimensiona um condutor de aterramento. Tá? Isso aqui está no 6431. 6431 você vai encontrar a fórmula e a tabela, tá? Então, primeira parte, eu dimensiono um condutor de aterramento da mesma forma que eu dimensiono um condutor de proteção. Por exemplo, se você tiver em uma edificação e tiver o condutor de fase de 10 milímetros quadrados, o condutor de aterramento, que é aquele condutor que vai descer até o BEP, vai ser de 10 milímetros quadrados. Se você tiver um condutor de fase no quadro de distribuição de 35 milímetros quadrados, o condutor aqui de aterramento vai ser de 16. Ou a utilização da fórmula. Lembrando, a utilização da fórmula ela é mais viável, porque ela vai diminuir este condutor de aterramento. Nem sempre você precisa de um condutor de aterramento com esse nível de seção. Só que tem um porém muito grande aqui. O porém é que, se você tem esse condutor no solo, você tem que utilizar outra tabela, tá? Então, vamos aqui para o condutor de aterramento no solo. Não adianta eu só me referenciar nas tabelas anteriores, né? Que é muito mais fácil, muito mais rápido e está dentro da norma. Ou pela fórmula. Mas eu tenho que me referenciar também se eu tivesse condutor de aterramento no solo. Então, olha só, a tabela 52 aqui, seções mínimas dos condutores de aterramento enterrados no solo. Mínimas. Tá? E aí você vai ver protegido contra corrosão, não protegido contra corrosão, protegido contra danos mecânicos e não protegido contra danos mecânicos. Que diacho é isso, Moacir? O que significa isso aqui? Olha só, protegido contra danos mecânicos é quando ele está sob um eletroduto, está dentro de um eletroduto. Muita gente pergunta, posso utilizar cabo de cobre nu dentro de eletroduto? Claro que pode, até a norma permite isso aqui. Protegido contra danos mecânicos ou não protegido, posso trabalhar com cobre nu.
E aí, se eu estou protegido contra danos mecânicos, nessa área aqui, eu estou sobre eletroduto. Se eu estou isolado, né, protegido contra corrosão, eu estou utilizando um condutor isolado. Então, quando eu falo que aquele condutor é protegido contra corrosão, significa que ele é um condutor isolado, tá bom? Aqui na norma, nessa tabela. E aí, são aqueles condutores de PVC ou XLPE. Não protegido contra corrosão, já são aqueles condutores de cobre nu, tá bom? Então, não protegido contra corrosão são aqueles condutores de cobre nu. Ok, se eu tiver um condutor de aterramento que parte dele vai ao solo, até chegar no meu eletrodo de aterramento, na malha de aterramento da edificação, eu preciso entender que que é necessário o dimensionamento aqui na tabela 52. Então, se parte dele já vai pelo solo, eu tenho que trabalhar com a forma de dimensionamento do condutor de proteção e também com a tabela 52. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, o que a norma está falando aqui para a gente? Se eu tiver um eletroduto, se eu estiver utilizando um eletroduto para levar até o eletrodo de aterramento da minha edificação, e esse condutor for de PVC ou XLPE, eu posso trabalhar com de cobre no mínimo 2,5 como condutor de aterramento, né? Então, pode ser mais? Pode ser mais, mas pelo menos 2,5. E aqui, se eu não tiver protegido contra danos mecânicos, né? Ou seja, se eu não tiver dentro de um eletroduto esse condutor de aterramento, e se ele for isolado, né? Se eu trabalhar com ele isolado, PVC ou XLPE, eu posso trabalhar aí com cobre no mínimo de 16 milímetros quadrados, isolado, PVC ou XLPE. Agora, se eu não estou trabalhando com ele isolado, comprei lá o anel em volta que vai ser de 50 milímetros, já vou comprar o condutor de aterramento que vai ser de 50 também. Ok, tudo certo. Não preciso colocar ele sobre um eletroduto e ele vai ser de cobre nu, pode ser no mínimo de 50 milímetros quadrados, tá certo? Então, essa é a ideia. Se eu uso o condutor isolado, né, sem eletroduto, 16. Se eu uso o condutor isolado com o eletroduto, posso trabalhar com no mínimo 2,5. Só que esse eletroduto tem que ir até o eletrodo de aterramento da edificação, tá bom? Vamos para o exemplo para ficar mais claro isso aqui. Olha só, situação de projeto. Condutor tem um sistema trifásico com 4 condutores de 10 milímetros, 3 fases e um neutro, né? Mais o PE, que é o condutor de proteção, de 10 milímetros quadrados. Bom, eu sei que eu dimensiono um condutor de proteção igual eu dimensiono um condutor de aterramento. Um condutor de aterramento igual eu dimensiono um condutor de proteção. Então, tabela 58. Se eu tenho a seção de fase de 10 milímetros quadrados, eu vou ter a seção também do condutor de aterramento, de proteção de 10 e de aterramento também de 10. O mínimo aqui é de 10 que eu teria que utilizar, de acordo com a tabela 58, utilizando o critério da tabela 58 e não aquela fórmula lá, utilizando o critério da tabela 58. Ok, mas aí é o seguinte, eu sei que na minha edificação vai ser um anel em volta com cabo de cobre nu de 50 milímetros quadrados, tá? Então, ele vai sair da barra PE, que é do BEP da edificação, vai descer aqui e vai até a malha de aterramento, vai ser conectada através de uma solda exotérmica aqui. Bom, este condutor é de quanto? Vai ser de quanto? Eu coloquei aqui de 16. Por quê? Parte vai ser em duto, então no mínimo era 2,5. Mas quando ele chega no solo, ele está sozinho, não vou com duto aqui até embaixo. Numa situação dessa aqui que eu faço, eu utilizo um mínimo de 16 milímetros quadrados. Não vai poder ser o de 10 nesse caso. Vai ter que ser o de 16. Porque se eu estou no solo e não estou protegido contra danos mecânicos, 16. Ah, Moacir, mas esse aqui está protegido contra danos mecânicos? Está em partes. Quando ele fala protegido contra danos mecânicos, é toda a extensão do condutor de aterramento, não só uma parte. Então, aqui neste caso, ele vai descer, vai ser protegido contra danos mecânicos, vai estar sob eletroduto. Mas quando ele chega aqui para chegar na malha de aterramento, né, no eletrodo de aterramento, no anel que eu estou fazendo na minha edificação, lembrando que o aterramento da edificação, ele está aqui sozinho, está aqui no solo. Como ele está aqui no solo, eu tenho que ter no mínimo 16 milímetros quadrados, se eu usar ele de forma isolada, né? PVC ou XLPE, ok? Então, aqui neste caso, seguindo a sequência lógica da norma, dimensiono um condutor de aterramento como eu dimensiono um condutor de proteção. Olho na tabela 58, sei meu condutor de fase, dimensiono o condutor de proteção que deu de 10. O de aterramento também vai ser de 10. Mas, se ele passar pelo solo, se ele entrar diretamente no solo até chegar no eletrodo de aterramento, o que eu faço? Olho na tabela 52. E na tabela 52, se eu não tiver com um eletroduto, eu tenho que usar um PVC ou XLPE de condutor de aterramento, ele tem que ser no mínimo de 16. Logo aqui, eu escolhi utilizar um condutor de aterramento de 16 milímetros quadrados, PVC, né? Então ele é protegido contra corrosão, 0,6 a 1 kV.
tá? 0,6 é um KV por quê? Porque se eu estou trabalhando com duto enterrado diretamente no solo, eu sempre trabalho com ele de forma unipolar, ou seja, com dupla isolação, já que eu estou diretamente enterrado no solo, tá? Então, esse seria um condutor de aterramento. E aí vem a pergunta, Moacir, poderia ter utilizado cabo de cobre nu de 50 milímetros quadrados como condutor de aterramento nesse caso? Sim, poderia ter utilizado também, tá? Ele poderia vir aqui sobre um eletroduto, descer e chegar aqui na minha malha de aterramento, também é permitido. Olha a tabela 52, não protegido contra corrosão, pelo menos 50 milímetros quadrados, né? Ou seja, se eu estou com um condutor não isolado, aqui, ó, se ele não tem isolação de PVC nem XLPE, não protegido contra corrosão, mínimo 50 milímetros quadrados. Então, neste caso, para a obra, eu poderia até utilizar também de 50 este cara. Por quê? Se eu comprei lá tantos metros de cabo de 50, posso comprar mais de quantos? 2 metros? 2,5 metros de cabo de 50 para interligar no meu eletrodo de aterramento. Então, aqui também seria viável, eu, ao invés de comprar pequena parte de 16 de PVC, utilizar um de 50. Então, tem duas opções aqui. Ou a de 16, não pode ser de 10, porque de 16, no mínimo, se eu trabalhar com condutor isolado, tem que ser de 16, então não pode ser de 10. Ou o de 50, né? Porque se eu utilizar também um condutor de 50 milímetros quadrados, eu estou dentro da tabela 52, estou enterrado no solo, não protegido contra a corrosão, no mínimo 50. Então aqui você tinha duas alternativas. Ou o condutor de 16 milímetros quadrados PVC 0,6 kV, já que tem parte desse condutor de aterramento no solo, ou condutor de 50 milímetros quadrados. Já comprei, já pedi para comprar na loja de materiais lá, este condutor. O que custa comprar mais 2 metros dele já utilizar na edificação, tá bom? Então, são essas duas formas, essas duas maneiras de dimensionar o condutor de aterramento. É muito importante você, que quer ser especialista em projetos elétricos, né, especialista mesmo, entender como dimensionar esse condutor, calcular ele, colocar isso no seu memorial descritivo, colocar isso no seu projeto, tá certo? Um grande abraço para vocês, espero que você tenha entendido o conceito do condutor de aterramento, para que ele serve, a diferença entre eles, controle de aterramento, potencialização e proteção, embora a forma de dimensionamento seja a mesma. E espero que você tenha aprendido a dimensionar, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição, deixa o seu like nesse vídeo aqui para ajudar o canal, para ajudar aqui a gente. Compartilha esse vídeo naquele grupo de WhatsApp, a galera que fica discutindo elétrica lá dentro, compartilha, tem um botãozinho de compartilhar, ele vai gerar um link, gerou o link, joga ele lá no grupo do WhatsApp, compartilha com a galera, vai estar ajudando a gente demais, beleza? Um grande abraço e até a próxima.